Puxa. Olá, tudo bom? Eu estou muito emocionada de estar aqui vendo todas vocês, de ter esse privilégio de estar participando dessa reunião. Eu peço ao Senhor que abençoe cada uma de vocês, que o Senhor derrame muita alegria nos seus corações e que o Senhor as fortaleça durante esse tempo tão difícil que a gente está passando. Eu gostaria que cada uma de vocês fechasse os seus olhos agora e vamos falar com Jesus. Entregar esse tempo de palavra, que o Senhor não olhe para a fraqueza da Eliane, pelas minhas limitações, mas que o Senhor use tudo que Ele colocou no meu coração para ministrar no teu coração também. Amado Jesus, eis aqui, Senhor, as tuas servas, Senhor, e nós pedimos, Senhor, a tua bênção, que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre em nós o teu querer, que dá prazer ao teu coração. Que o Senhor derrame cura em cada irmã durante essa palavra, Senhor. Que a alegria do Senhor nos fortaleça. Usa de misericórdia com a minha vida, Deus, que eu nada sou uma pequena serva. Mas eu quero, Senhor, te honrar nesse momento. Que a honra e glória do Senhor. Amém. Há uns 10 dias atrás, a Nália me convidou para falar nessa reunião. E eu fiquei assim, insegura, falei, ai, será? E eu falei para ela, não dei resposta para ela de imediato, eu falei, eu vou orar. E no mesmo dia aconteceu um fato que confirmou que eu deveria estar falando nessa reunião. Eu gosto de cozinhar, vocês já sabem, né? E era mais ou menos umas 8 horas da noite, não nessa sexta agora, na outra sexta, na sexta anterior. E eu resolvi fazer pão para os meus filhos. E eu estava certa que eu tinha todos os ingredientes em casa. E eu estava toda alegre, queria fazer um pão bem saboroso para eles. E conforme eu fui colocando tudo sobre a mesa, eu tive uma tristeza muito grande, que eu vi que eu não tinha a quantidade de fermento suficiente para preparar aquela massa. E aí eu me angustiei, eu tinha só um pacotinho, um envelopinho daqueles, mas eu queria 2 envelopes para a quantidade de pão que eu ia fazer. Eu já tinha até colocado a farinha na bacia, e quando eu olhei para aquele fermento me deu um pânico. E eu fiquei desesperada, peguei meu carro e fui correndo para os mercados. Só que eu não sabia, mas os mercados estavam fechando às 8 da noite. E eu cheguei no primeiro, já tinha fechado. Fui para o segundo na esperança de que fechava mais tarde, mas também já estava fechado. E foi uma situação muito difícil para mim, porque eu pensava nos ingredientes que eu tinha começado a preparar e na falta do fermento. E eu fiz tudo que eu podia para tentar encontrar mais fermento e não consegui. E daí eu chorei com o Senhor, falei, Senhor, eu estou tão frustrada, como que eu vou completar esse trabalho que eu já comecei? E eu não queria deixar isso para outro dia. Aí o Senhor falou assim, um pouquinho só de fermento é suficiente para levedar uma grande quantidade de massa. Eu falei, será que aquele fermento vai ser suficiente para toda a massa que eu tenho? Mas daí eu me acalmei e na hora eu entendi o Senhor me dando uma lição e me dando também um tema de uma palavra para trazer para vocês. Aí eu voltei para casa e, confiada na palavra que o Senhor me deu, eu preparei aquele fermento que era pouco e consegui preparar o pão, e os pães ficaram maravilhosos. E eu fiquei muito feliz de aprender que eu não precisava de muito fermento, eu precisava só de um pouquinho, ele era suficiente. E a palavra que eu vou trazer para vocês hoje é uma palavra que vai falar sobre a influência da mulher. E hoje a gente vai falar sobre fermento. Eu quero ler 3 textos que falam sobre fermento. Tem mais na Bíblia, mas eu vou ler só 3. Em Gálatas 5:9 diz, vocês corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa.
Em Mateus 16, 6 a 12 diz: E Jesus lhes falou: Estejais alerta e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E em Mateus 13, 33, diz assim: E contou-lhes mais uma outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até que toda a massa ficou levedada. Essa palavra me alegrou muito, porque ela coincidiu com o que tinha acontecido na minha casa. Então, a palavra hoje é fermento. Eu creio que todas vocês já prepararam um pão ou um bolo e usaram fermento. E é tremendo o que o fermento faz numa massa, né? Uma massa sem fermento é complicado. Quando o bolo embatuma, gera uma tristeza muito grande. Ninguém vai querer comer aquele bolo. O nosso pão, se ele estiver fofinho, é mais fácil de ser comido. Já se ele for um pão pesado, ninguém vai querer comer. Então, a influência do fermento numa massa é uma coisa muito importante. A Bíblia fala em diversos textos sobre a influência do fermento. Fala muito da má influência que as pessoas agem como o fermento, afetando uma massa toda. Nem sempre o uso do fermento é uma boa comparação, porque muitas vezes, não é que não é uma boa comparação, eu quero dizer que o uso do fermento pode ser bom ou pode ser ruim. Quando usado por pessoas que não têm temor de Deus, o uso do fermento é ruim e traz consequências muito tristes numa quantidade muito grande de gente. Agora, se nós olharmos pelo foco que Jesus quis passar quando ele falou que a mulher, ela influenciou aquela massa, grande quantidade de massa, usando um pouquinho de fermento, ele quis dizer que o fermento ele age de uma forma silenciosa, de uma forma tranquila, e ele consegue atingir a massa inteira. Ou seja, o nosso agir vai poder afetar uma quantidade muito grande de gente. As escolhas que nós fazemos vão afetar as pessoas ao nosso redor. A má influência vem através de informações enganosas ou mentirosas que entram como verdades no nosso coração e nos escravizam. Fazem uma verdadeira devastação nas nossas emoções e em nossa família. Em Mateus 16, 6 a 12, Jesus diz: Estejais alerta e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. O que Jesus quis dizer com isso? Acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Quem eram os fariseus e os saduceus? Eram homens da lei, homens que se sentiam melhores que os outros, homens que achavam que eles sabiam tudo e que as pessoas deveriam seguir os exemplos deles. A Bíblia menciona que, em alguns textos, situações verdadeiramente, para mim, seria constrangedora, né? Um fariseu na praça levanta a cabeça e olha em voz alta e se compara aos outros, dizendo que ele é melhor que os outros, porque ele dá dízimo de cada coisa, porque ele faz isso, faz aquilo. Então, o fariseu, ele gostava de se aparecer. Mas Jesus, ele tem um outro conceito sobre os fariseus. Jesus chama o fariseu de hipócritas, de falsos mestres, de guias cegos. E Jesus aconselha seus discípulos: cuidado, não sigam a doutrina deles. Não ajam como eles. E nós, como mulheres, podemos obedecer a Jesus rejeitando a doutrina dos fariseus? Qual a forma de nós, como mulheres, hoje, não caminharmos como os fariseus? Eu gostaria que você refletisse na tua casa como que você age de forma que você não gostaria que teus filhos seguissem o mesmo caminho que você seguiu. Quantas vezes a gente perde a paciência e a gente fala o que não deve, a gente grita, a gente se desespera, a gente põe o nosso marido à loucura. E o Senhor já está nos chamando hoje para a gente se acalmar, para a gente
não ser má influência na nossa casa, roubar a paz da nossa casa com o nosso desespero. Nós começamos a viver no começo de abril, mais claramente, né? Agora no começo de abril, nós começamos a viver uns dias estranhos. Eu nunca imaginei que a gente ia viver dias tão difíceis como a gente está vivendo, né? Vocês devem estar também assustados com o que está acontecendo à volta. O mundo deu uma reviravolta tão grande que a gente fica pensando, será que um dia isso vai acabar, vai passar? Isso está gerando muita situação difícil na vida das famílias. Muitas pessoas estão perdendo emprego, muitas pessoas estão perdendo a paz, muitas pessoas já começaram a ter necessidades que elas não esperavam ter. Elas não tinham uma reserva para um dia de dificuldade e já não tem mais como comprar o pão, como pagar as contas. Isso tem gerado uma crise muito grande nas emoções das pessoas. Nós, como mulheres, nós somos obrigadas a ficar confinadas dentro da nossa casa. Eu que gosto de sair, como é difícil ficar parada dentro de casa e não poder ir para fazer uma comprinha, não poder visitar uma amiga, não poder ir para a igreja. Como é difícil tudo isso, né? Eu sei que isso tem gerado uma mudança muito grande na vida de cada pessoa e, de certa forma, um desejo muito grande que esse pesadelo passe logo. Eu ligo para as mulheres da igreja para saber como elas estão e saber se precisam de ajuda. Tem muitas mulheres que vivem sozinhas. Elas não têm marido, não têm filhos. E algumas dos filhos são casados e moram longe. E essas mulheres são muito afetadas por essa situação. E aí eu ligo para elas para saber como elas estão. Algumas dizem, eu tenho dormido noite e dia. Outra diz, eu não sei o que fazer, eu olho para minha casa, não vejo nada mais para fazer, eu tenho ficado muito desmotivada. Aí tem a situação das mulheres casadas, né, que estão com a criançada dentro de casa, que se queixam que é um desespero ficar com as crianças dentro de casa, as crianças querem atenção o tempo todo, as crianças querem brincar, as crianças querem gastar a energia delas. E a mãe não tem energia mais, que a mãe já se esgotou. Outras, como eu, a gente passa muito tempo no fogão, porque você está muito tempo dentro de casa, você quer alimentar o marido, quer alimentar os filhos. Aí é muito tempo no fogão criando coisa, lavando louça, lavando roupa. E às vezes a gente fala, puxa, eu estou trabalhando mais do que antes, né? Eu não sei como que vocês têm reagido, mas não tem sido fácil para mim. Mas eu estou feliz no Senhor. Outra coisa que eu comecei a detectar que por mais que a gente viva bem com o nosso marido, a gente começa a perder a paciência com o outro. Tem acontecido isso com você também? Ou é só comigo? Às vezes, uma palavrinha que você fala, ela se torna outra no ouvido do teu cônjuge. E daí, se você não se cuidar, vira uma discussão. Isso também é uma coisa muito séria que a gente precisa tomar cuidado, né? Tomar cuidado porque a gente pode começar a se tornar aquela mulher murmuradora, reclamadora, que a palavra diz que é melhor viver debaixo de uma casa com goteira do que com a mulher rixosa, né? A mulher que murmura, que reclama de tudo. Como que está sendo a sua atitude nesse momento de crise? Essa crise que atacou o mundo inteiro. As notícias cada dia são piores. Se você liga a televisão, você sente vontade de chorar. Muitas vezes eu chorei de ver as coisas que estão acontecendo em cidades que a gente conhece, com famílias que a gente conhece. Tem ficado muito difícil a luta em todos os lugares. E o que é isso para nós? O que está gerando em nós essa luta mundial?
isso está parecendo com fermento para mim, um fermento ruim. E esse fermento está levando muitas mulheres a ficarem deprimidas ou com depressão. Algumas estão entrando em pânico. E hoje eu quero trazer essa palavra para você não entrar em pânico, para você não deixar a depressão te dominar. Identifica o teu inimigo e começa a lutar contra ele. Estamos recebendo um fermento maligno em nossas emoções e precisamos parar com esse fermento. Esse fermento do mal, esse fermento da ansiedade, da depressão, da tristeza, da insatisfação, da decepção. A gente precisa parar com esse fermento. Se esse fermento vem das notícias ruins, a gente precisa abolir esse fermento das notícias ruins. Se esse fermento está gerando em nós falta de fé e confiança em Deus, nós precisamos jogar esse fermento fora. Também se esse fermento ele está gerando ociosidade, a gente não sente mais alegria em fazer nada, a gente não consegue identificar coisas boas para fazer, nós precisamos jogar esse fermento fora. Como que você pode abolir o fermento das notícias ruins? Você percebeu que o jornal tá ligado lá, é só morte, 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 e aumenta a Covid, mais pessoas contaminadas, e você fica ali diante daquela televisão, trazendo só notícia ruim? Você precisa reagir, desliga a televisão, muda para uma coisa, para um louvor, muda para uma pregação. Aprende a guiar o teu caminho, as tuas emoções para o caminho certo, para a visão certa. Quando você detecta que você está triste, que você está perdendo a esperança, está perdendo a fé. Muitas pessoas, quando ficam ansiosas ou preocupadas, elas param de orar e falar com Deus. Começam a lançar ansiedade sobre o marido, sobre os filhos, agem com falta de fé e atraem o mal sobre a sua casa. Trazem confusão sobre a sua família. Como você tem reagido? Você tem agido como uma mulher de Deus, uma guerreira do Senhor, uma mulher de fé, que busca consolo para sua família, que busca alegria, que busca soluções? Ou você está deixando se enganar? Você está deixando se influenciar pelo mau fermento? Eu tenho conversado com essas mulheres que muitas delas que estão começando a ficar com depressão. E às vezes eu começo a dar sugestões. Você tem na sua casa alguma coisa que você já fez as faxinas, você já organizou o armário, você já fez tudo que você gostaria de fazer, já pintou uma parede, por exemplo? Já limpou as manchas das portas? Aí eu vou dando sugestões. E aí uma das irmãs, ela estava muito triste e dizendo que ela não saía nem na porta. Eu falei, puxa, mas sair na porta da tua casa, ir no quintal, molhar uma planta, isso não atrai nenhuma Covid. E mesmo ela que mora numa casa que não tem vizinhos perto. Então, a gente precisa tomar cuidado. Qual é a profundidade que a gente está deixando esse mal assolar a nossa vida? E a gente tem que rejeitar, buscar as soluções para aquilo que está nos afetando. Para algumas mulheres eu falo, coloca seus filhos no carro, vai dar um passeio, pega uma estrada, viaja, vai longe, volta. Caminha um pouco. Eu acho que meu filho chegou aqui, ele não sabe que eu tô na live. Só um minutinho. Eu tô no live, tá? Não atrapalha. Desculpa, era o Gustavo, chegou aqui agora. E então eu falo para as mulheres, sai dar uma caminhada na vizinhança. Quando você sai caminhar, você não precisa parar para conversar com ninguém, você não precisa cumprimentar, abraçar. Tem muita coisa. Pede para Deus te dar entendimento. Coisas que você pode fazer e encontrar alegria e não ficar trancada dentro de casa, deprimida. Mas se você está tendo um problema desse tipo, procure alguém para conversar. Eu tenho sugerido para as mulheres, você tem amigas que precisam de ajuda. Você já experimentou pegar o teu telefone, a tua lista de telefone e ligar para aquelas pessoas que você sabe que vivem sozinhas e que precisam de uma atenção?
Você já experimentou ligar para elas e perguntar se elas precisam de alguma comida? Se elas precisam de alguma ajuda que elas não podem conseguir? Muitas das pessoas idosas, elas não podem ir no mercado fazer compra. A gente pode, de repente, se oferecer. Ó, faz uma listinha que eu compro e deixo aí na sua porta. Ou você fez uma comida gostosa, prepara um potinho, leva lá e deixa na porta dela e depois avisa, ó, eu deixei uma comida aí na sua porta. Já imagina a alegria você abrir a porta e ter uma comida gostosa lá na porta te esperando? Um bolo de fubá para tomar um café. Eu gostaria de estar vendo a cara de vocês, infelizmente eu não estou vendo. Me daria mais alegria. Então, eu acho que a gente tem que se ajudar e ajudar as pessoas que estão à nossa volta. Procurar ser um instrumento de Deus na vida de quem está passando também, como você, por esse tempo difícil. Quando você ajuda as pessoas, você se ajuda. A palavra diz que é melhor dar do que receber, é melhor ajudar do que ser ajudado. Então, eu desafio você a pensar em caminhos que você pode escolher para não entrar em depressão, para não perder o ânimo, não perder a esperança, não perder a alegria do Senhor. Outra coisa que eu queria lembrar a gente hoje, será que a gente tem conseguido orar? Como eu já tinha falado antes, né? Muitas mulheres, quando estão tristes, elas não conseguem ler a Bíblia, elas não conseguem se ajoelhar e falar com Deus, elas caem no caminho da murmuração. E é difícil. Muitas vezes você pensa que você é uma crente forte, valente, e quando você vê, você fala assim, puxa, eu estou perdendo bastante tempo. Tempo precioso que eu podia estar em comunhão com o Senhor, crescendo espiritualmente. Esses dias eu tive uma conversa com o Senhor, eu falei, Senhor, eu não consigo ser uma pessoa que tem hábitos, por exemplo, levantar bem cedo, sentar e ler a palavra, ficar ali fazendo aquele estudo por um tempo longo. Eu tenho essa dificuldade. Eu tenho outra dificuldade que eu não gosto de fazer exercício. E eu preciso de fazer exercício, mas eu tenho uma preguiça enorme para fazer exercícios. E eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude com essas coisas. Que o Senhor me ajude a criar bons hábitos. Que o Senhor me ajude a gostar de fazer exercício. Então eu comecei a conversar com o Senhor e comecei a tomar atitude. E tem sido bom, irmãs. Tem sido uma bênção. Eu tenho um aparelho que eu ganhei de uma amiga. E é aquele que é simulador de caminhada, né? Então eu tenho ido pelo menos 3 vezes por semana para aquele simulador e estou me obrigando a ganhar hábito de fazer exercício. Se você não tem um aparelho, de repente você pode criar hábito de dar volta no quarteirão 1 vez, 2 vezes. Para o seu corpo se acostumar a fazer exercício. A gente precisa disso. A gente precisa também escolher bons hábitos alimentares, né? Que a gente não fique preguiçosa, com preguiça de fazer uma comida saudável, já que agora a gente tem que comer só em casa. Vamos fazer bastante verdura. Uma coisa interessante, né? Eu vi faltar aqui em Austin, tem faltado muita coisa nos mercados, né? Você vai lá, você não acha, dependendo da hora que você vai, você não acha produto de limpeza, não acha um detergente. Esses tempos eu precisava de farinha de trigo, não achava farinha de trigo. Outro dia eu precisava, depois daquela crise do fermento, eu pedi para alguém comprar fermento para mim. O Ledo procurou, o Fernando procurou, né? Encontraram fermento. Então, mais uma coisa que eu vi que não falta em mercado nenhum, é fruta, é verdura. Sempre a gente vai lá, sempre vai ter, porque as pessoas aqui, elas não acumulam frutas e verduras, elas acumulam coisas que não são perecíveis. Então a gente tem muita opção de vegetal aí no Brasil, quanta coisa gostosa tem, né? Então nós precisamos criar bons hábitos e ajudar a nossa família a ter bons hábitos. O Senhor fala de uma mulher que usou fermento para fazer um delicioso pão e alimentar a sua família. E o Senhor disse em Mateus 13:33, eu já li esse texto, né? O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até que toda a massa ficou levedada.
Essa parábola significa que o reino dos céus é de maneira calma, como o agir do fermento. Pode gerar influência no mundo, de modo que muitas pessoas vão desejar comer o pão do céu, que traz vida eterna e paz interior. O nosso testemunho fala mais alto do que as guerras. Pode conduzir vidas a Deus e crescer o número daqueles que vão sendo salvos. Fermento nessa palavra pode significar o poder das nossas palavras, o poder do nosso silêncio em uma hora de confusão. E a nossa capacidade de alcançar impossíveis através de uma oração com fé em Jesus. Você tem vivido os milagres do Senhor? Você tem visto os milagres do Senhor nessa situação? Aqui a gente tem um grupo que é um grupo de WhatsApp, que chama Mulheres de Oração. E, gente, é difícil. Todo dia tem muitos pedidos de oração, coisas muito fortes, tristes, chegam ali. E as mulheres todas começam a falar, eu vou orar, eu vou orar. E eu falo, gente, será que oro mesmo ou só falo, vou orar? Quando você recebe um pedido de oração, você ora mesmo ou fala, eu vou orar e não ora? E eu tenho procurado, às vezes, quando a pessoa bota o pedido ali, eu falo, já vou oro correndo para eu não esquecer. Porque eu sei que se eu deixar para depois, arrisca eu esquecer. E a gente tem visto milagres, Deus tem curado pessoas que pegaram a Covid, muitas delas se recuperaram. A gente tem um dos meninos da família, né, ele é filho de um casal de primos nossos. Esse menino, ele nasceu com deficiência física da cintura para baixo. Esse menino tem problemas de saúde, de vez em quando ele pega algumas infecções, tudo. E agora ele foi o primeiro da família a contrair o Covid. E ele está internado, ele ficou entubado um bom tempo, ele está quase 2 semanas no hospital. E a família orando, e os grupos orando, e cada dia que a gente está indo lá agora, a minha prima tem colocado que o Alisson tem melhorado. E ela disse que ontem foi uma coisa assim estranha, né? Porque o médico chamou ela para conversar e o médico disse que mostrou para ela a tomografia que ele fez dos pulmões, do abdômen do menino. E ele falou assim, olha, com essa imagem não dá para entender como esse menino está falando, como ele está interagindo, porque aqui era para ele já não estar mais vivo. E daí a gente vê o poder do agir do Senhor na vida daquele menino e inspira a gente a continuar orando, clamando. Aquele menino pode ter deficiência, mas ele é importante para os pais dele. Os pais amam aquela criança e querem cuidar dela para sempre. Ele já é um rapaz, ele tem a mente boa, né? Ele pode estudar, ele pode se tornar uma pessoa útil na sociedade, né? Que influencie pessoas, que seja um pregador. Deus, a gente não sabe o que Deus quer fazer através daquele menino, mas ele está ali e ele está ali lutando para sobreviver e nós estamos orando para que Deus cure aquele menino. E outras horas a gente recebe notícias que Deus decidiu recolher, né, os servos dele. Então é importante que nesse tempo a gente se una. Se você tem um grupo de oração, que você se una com esse grupo de oração. Se você sabe de pessoas que precisam de encorajamento, ligue para elas. Tente animar, seja um instrumento do Senhor, seja um bom fermento na vida dessas irmãs que precisam de você. Seja um bom fermento na vida do seu marido, seja um bom fermento na vida dos seus filhos. Leve alegria, leve paz. Você viu que as coisas estão fugindo do controle? Muda o foco. Muda o foco. Se é necessário ir para o quarto orar, vai para o quarto orar e pedir para Deus derramar paz, derramar calma na sua casa. Não fique sozinha, irmã. Você que vive sozinha, não fique sozinha. Liga para as pessoas, liga para orar. Você sabe de alguém que está precisando de uma oração? Ligue para orar. Tenta saber das pessoas à sua volta. A gente não pode se aproximar, a gente não pode viver em grupo, mas a gente tem os meios de comunicação que, graças a Deus, hoje, eles facilitam essas coisas para nós. Eu estou aqui com vocês, tão longe, né? Vocês estão aí no Brasil e eu aqui nessa distância, mas eu estou junta em espírito com vocês. E eu me alegro nisso. E eu sei que o Senhor permitiu essa Covid justo nessa época, porque nessa época seria possível a igreja aguentar esse
esse baque de portas fechadas, e a igreja continuaria unida. O inimigo não conseguiu parar as nossas vidas, não conseguiu parar a nossa fé, não conseguiu parar a nossa comunhão. Mas o povo de Deus, ele é um corpo tão especial, tão unido, tão ligado, que não importa a distância, não importa o quanto nós podemos nos tocar, nós estamos juntas, nós somos um. E o Senhor completa a obra dele nas nossas vidas. Deixa eu continuar aqui no meu papel, que eu me perco com esses papéis, né? A palavra também alerta a gente que o fermento que nós como mulheres podemos usar pode estar no poder da nossa língua como uma labareda de fogo, como disse Tiago. Dependendo do que nós falamos, nós vamos causar uma destruição, nós vamos causar confusão, nós vamos causar desânimo, nós vamos causar tristeza nas pessoas que convivem com a gente. Ou nós podemos, como o Senhor Jesus diz, nos tornarmos fontes de água viva fluindo do nosso interior. Que as fontes de água viva do Senhor fluindo do nosso interior, elas podem abençoar vidas, elas podem levar salvação, elas podem trazer paz onde nós vivemos. Jesus nos convida para sermos como sal. Jesus quer que você seja como sal, como a luz. E Jesus quer que você seja como um bom fermento. Que tipo de fermento eu estou permitindo ser introduzido? Que tipo de fermento que eu permito que seja introduzido na massa das minhas emoções? Você está deixando pessoas com palavras que te colocam as suas emoções para baixo, influenciarem as suas emoções? Você está permitindo que a mídia coloque as suas emoções para baixo? Você está permitindo que a política coloque as suas emoções para baixo? Que tipo de fermento eu estou introduzindo na massa das emoções dos meus filhos, do meu marido, dos meus parentes, das minhas amigas? Será que eu só estou lamentando ou eu estou sendo uma pessoa que leva esperança e ajuda as pessoas a se alegrarem? Deus quer que sejamos mulheres que não se deixam influenciar pelas más notícias. Deus quer que sejamos mulheres que introduzem o bom fermento da paz de Cristo no coração das pessoas que nos cercam. Deus quer que busquemos intimidade com Ele, tempo de oração, crescimento na palavra, beber do Espírito de Deus e ser como Jesus. Nós devemos ser mulheres que veem a luz no fim do túnel. Você não está vendo coisas diante de você, você não está vendo soluções, mas você pode ver uma luz no final do túnel. Você pode ver pela fé as coisas acontecendo, as coisas sendo construídas pelo poder de Deus. Você pode ver água jorrando das rochas. É difícil, né? Mas é possível. Quando você tem comunhão com o Senhor e busca o Senhor, você pode ver a rocha brotar água. Você pode, pela sua fé, ver abrigo no meio de uma tempestade. Ver Jesus acalmar o temporal da sua vida, o temporal da sua família. Você pode enxergar a luz de Cristo no meio dessa pandemia e não se desanimar. Ficar firme, sabendo que o Senhor é quem cuida da sua vida, que tudo vai passar. E o Senhor vai manter você e sua família salvos. E eu quero encerrar dizendo que a gente possa ter bons conselhos para quem precisa, que possamos suprir os necessitados e amar aqueles que são difíceis de serem amados. Pessoas que pra gente às vezes parecem insuportáveis, mas o Senhor quer que nós amemos elas, que a gente tenha paciência. Muitas vezes a gente vai ter que chegar e colocar a mão na cabeça e dizer: sossega, alma, volta para o teu repouso. Quando você vê que você está perdendo a paciência, fala: sossega. Que nem eu falo para mim: sossega, Eliane, acalma o teu coração. Entra no descanso do Senhor. Quando você vê que você está saindo do normal, clama ao Senhor. A Bíblia diz em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei.
anunciar-te coisas boas e grandes que não sabes. Então, entre no controle dessa situação. Deixa Jesus te controlar. Não deixa as más influências te controlarem. E a última palavra que eu vou te dizer agora. Que tal você deixar o bom fermento da alegria de Jesus fazer crescer coisas boas para você transmitir para aqueles que precisam delas? Que tal? Fecha os teus olhos, eu vou orar por vocês. Amado Jesus, eu me uno às minhas irmãs. E eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, que é viva e eficaz. E não depende, Senhor, da fraqueza de quem a transmitiu, Deus. A tua palavra é viva e eficaz e ela produz frutos. E ela produz alegria, ela produz mudança. Ela traz esperança e consolo. Eu não sei, Senhor, qual a luta que cada irmã minha está passando nesse momento. Eu não sei, Senhor, qual a dificuldade que está, Senhor, agindo na casa delas. Mas o teu Espírito sonda, o teu Espírito conhece a luta mais interior, as coisas mais guardadas da nossa alma. E eu peço que o Senhor, nesse momento, toque cada filha, Senhor, cada irmã que está ali, Senhor, ansiosa, Senhor, por um toque especial do Senhor. Cada irmã minha, Senhor, que deseja um abraço teu, que deseja ouvir a tua voz. Toca nelas agora, Senhor, que elas sintam o teu abraço, que elas sintam o teu consolo, que elas, Senhor, consigam se derramar na tua presença e dizer: Jesus, eu quero ser forte, eu quero ser esperança, eu quero ter boas coisas para abençoar as pessoas que estão à minha volta. Eu quero aprender, Senhor, a não relevar, deixar para lá as coisas que me irritam, Senhor. Eu quero aprender a escolher as coisas boas na hora que eu vejo que estou perdendo o controle. Eu quero, Senhor, honrar o teu nome. Oh Deus querido, e que cada uma possa dizer: eu quero ser bênção, eu quero ser um vaso cheio do óleo do Senhor, um vaso cheio da tua paz dentro da minha casa. Que o transbordar do Senhor traga alegria na minha família. Que o transbordar do Senhor traga suprimento. Que não falte nada na minha casa. Que não falte saúde. Que não falte alegria. Que não falte esperança. Que não falte paz. Oh Deus querido, ministra sobre ela, Senhor, mais de ti, Senhor. Ministra mais o teu Espírito, Jesus. Ministra mais, Senhor, o teu conhecimento. Ministra ânimo, Senhor, coragem para mudar. Coragem, Senhor, para tomar as decisões acertadas. Coragem, Senhor, para ir além, Senhor, das expectativas. Oh, Deus querido, que os teus anjos, Senhor, se acampem ao redor da casa de cada filha, Senhor. E que elas possam, Senhor, ver a tua boa mão e se alegrar em ti. E estar aguardando o dia, Senhor, em que o Senhor virá, Senhor, nos visitar. Ele vai para estarmos contigo. Muito obrigado, Jesus. Eu abençoo, Senhor, a Igreja Batista Vida Nova. Eu abençoo minhas irmãs. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém.